Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria do Raio. Na aula de hoje a gente vai ver a derivação da fórmula para a distância horizontal x percorrida pelo raio, dando complemento ao que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente iniciou derivando a fórmula para o tempo de trânsito e para o turning point. Essas fórmulas elas são fórmulas analíticas em função de parâmetros conhecidos, tanto do raio quanto do modelo gradiente linear. Então, para dar início à aula de hoje, a distância horizontal percorrida pelo raio vai ser dada por essa integral que já é conhecida, por nós, que a gente derivou nas aulas passadas. X vai ser a integral de 0 até h, ou seja, da superfície até o turning point, com este integrando aqui, p vezes v função de z, no modelo gradiente linear, raiz de 1 menos p quadrado, v ao quadrado função de z. Eu vou integrar isso em d de z. Percebam o seguinte, essa fórmula expressa somente metade da distância, que a gente vai fazer a derivação em duas partes. Primeiramente indo da superfície até o turning point, e depois retornando, fazendo o caminho ascendente do raio, da profundidade do turning point, h, até a superfície. Então vamos pegar essa integral aqui e fazer o seguinte. Eu vou dividir e multiplicar por a vezes p. Então vai ficar 1 sobre ap. E aqui no numerador eu vou ter a vezes p quadrado v. Porque já tinha um p do lado da nossa fórmula da integral de x. Da integral para obter x. Então eu vou ficar com essa segunda integral aqui. Dividindo por ap e multiplicando por ap. Aqui, a seguir, eu somente explicitei quem é v. V é v0 mais az no numerador e v0 mais az no denominador. Aqui lembrando que v está ao quadrado dentro dessa raiz. A solução para essa integral é x igual a menos 1 sobre ap, aquela raiz, 1 menos p ao quadrado, v ao quadrado, que é justamente v0 mais az elevado ao quadrado, avaliado nos limites da integral, indo de 0 até a profundidade h, que é a profundidade do turning point. A seguir, eu vou explicitar como é que eu cheguei nessa solução. Primeiramente, meu x é essa integral aqui, que a gente já viu, 1 sobre ap vezes esse integrando, 1 sobre ap vezes esse integrando, e eu explicitei quem é v. Eu vou fazer o seguinte, essa raiz aqui, eu vou chamá-la de u, de uma variável u, e calcular quem é o meu du. Du vai ser justamente a derivada dessa raiz aqui em relação a z. Foi isso que eu escrevi aqui abaixo. Se u é igual a essa nossa raiz, que está no denominador, du vai ser a derivada desta raiz em função de z. Percebam o seguinte, tirar a raiz é o mesmo que elevar a meio. Então eu coloquei esse termo entre parênteses aqui, elevado a meio, para facilitar na hora de fazer a derivada. Porque essa derivada aqui vai ter que ser feita utilizando a regra da cadeia. Então, eu vou ter esse expoente, meio, vezes, esse termo aqui que está entre parênteses, elevado a menos meio, que equivale a meio menos 1. E depois, eu vou multiplicar isso pela derivada do que está dentro do parênteses. Vai ser essa derivada que está dentro do parênteses, eu vou ter que utilizar de novo a regra da cadeia. Porque aqui eu também tenho uma função de z, porém aqui o termo que está entre parênteses está elevado ao quadrado. Vamos ver isso passo a passo para ficar bem mais simples de compreender como é que eu vou fazer essa derivada. Então, primeiramente, a derivada daquela raiz vai ser meio vezes aquela raiz elevada a menos meio. Esse é o primeiro termo da minha regra da cadeia. Então, eu vou ter meio, a raiz elevada a menos meio é o mesmo que 1 sobre aquela raiz. Essa é a primeira parcela. E aí eu vou multiplicar isso pela derivada do que está dentro aqui da raiz. Vamos observar que o que está dentro aqui da raiz, esse primeiro termo é 1, 1 não deriva em relação a z, o único termo que deriva em relação a z é este segundo aqui. Então, primeiramente, eu vou ter menos p ao quadrado, que é a constante, derivada desse termo entre parênteses, aplicando a regra da cadeia também. Vai ser duas vezes este termo entre parênteses. Então, a primeira parte da derivada é menos p quadrado
duas vezes o termo entre parênteses. E depois eu vou derivar o que está dentro do parênteses. O único termo que deriva em relação a z é a vezes z, que é justamente a derivada desse termo a vezes z é a. Então eu multiplico por a. E o d de z que estava aqui fora também vai entrar na multiplicação. Então eu vou ficar com essa segunda parte aqui, da minha aplicação da regra da cadeia, menos p ao quadrado, que é a constante, duas vezes v0 mais az, que é a derivada, né, desse termo que está entre parênteses, né, elevado ao quadrado, e vezes a, que é a derivada de az, que é o que está dentro do parênteses. Multiplico isso pelo dz que já estava ali fora. Eu percebo o seguinte, que eu posso cortar esse 1 sobre 2 com esse 2 daqui. E aí eu vou ficar aqui, o meu du vai ser menos p ao quadrado vezes a, v0 mais az, vezes d de z, no numerador, dividido pela raiz. 1 menos p ao quadrado, v0 mais az ao quadrado. Isso aqui é exatamente o nosso integrando lá da integral de x. Da integral que nos permite obter o valor de x. Esse termo aqui. Okay? Com exceção desse 1 sobre a p. Então isso aqui é a integral de du. Integral de du. Então, desse modo, x é menos 1 sobre a p, integral de du, que é justamente menos 1 sobre a p, u avaliado entre os limites indo de 0 até a razão. Como u é aquela raiz, eu só retorno, né, aquela raiz para cá, né, substituindo o valor de u. 1 menos p quadrado, v0 mais az ao quadrado, avaliado nos limites entre 0 até h. Então, vamos retomar aqui a nossa solução para x. A gente já expressou qual é a solução, vamos avaliar os limites. Isso aqui é menos 1 sobre a p, 1 menos p ao quadrado, v0 mais a vezes h ao quadrado, que é justamente este termo aqui em hzão, mais, esse aqui vai ficar mais porque é o menos do limite, vezes o menos que estava aqui no valor de x, no valor da solução. Então vai ficar mais 1 sobre a p, né, vezes a função avaliada no limite inferior. 1 menos p quadrado, v0 ao quadrado, porque z é igual a 0, vai sumir aqui do meu termo entre parênteses, vou ficar com v0 ao quadrado. É justamente o que está aqui. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte, este termo aqui, eu vou passar para o lado esquerdo da equação. Esse segundo termo do lado direito, eu vou passar para o lado esquerdo. Por que eu vou fazer isso? Porque todos esses termos são conhecidos. A vezes p, conhecido, p quadrado é conhecido, v0 é conhecido. O único que não é conhecido é esse termo aqui, em função do meu turning point. Então, eu vou passar somente essa segunda parcela aqui para o lado direito. Vou ficar com o meu x igual a menos 1 sobre a p, raiz de 1 menos p quadrado vezes 0 ao quadrado. Era positivo esse termo, veio para o outro lado negativo. É igual ao que estava lá, menos 1 sobre a p, raiz de 1 menos p quadrado vezes 0 mais a h ao quadrado. O que eu vou fazer agora é elevar ao quadrado o lado esquerdo e o lado direito aqui da minha equação, né, dessa equação aqui. Então, esse lado esquerdo vai ficar x menos 1 sobre a p, raiz de 1 menos p quadrado vezes 0 ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. E este termo aqui que estava lá elevado ao quadrado vai ser 1 sobre a quadrado p quadrado. Aquela raiz eu vou tirar cortando com quadrado. Só visualizar de novo aqui. Vai ser esse termo aqui da esquerda elevado ao quadrado, aqui do lado esquerdo, que é o que está aqui abaixo. E esse menos 1 elevado ao quadrado vai ficar 1. A ao quadrado, p ao quadrado, essa raiz, né, vai eliminar com o quadrado. Então, eu vou ficar exatamente com isso aqui. Agora eu vou trabalhar nesse lado direito aqui da minha expressão. Isso aqui, distribuindo, né, essa fração, né, entre os duas parcelas aqui dessa subtração. Então, eu vou ter 1 sobre a ao quadrado p ao quadrado, menos 1 sobre menos p quadrado sobre a ao quadrado p ao quadrado vezes esse termo aqui. Esse p quadrado vai cortar com esse p quadrado, eu vou ficar com 1 sobre a ao quadrado vezes esse termo aqui. Vamos pegar somente esse lado direito da expressão, fazer passo a passo aqui para que vocês possam entender. Então está aqui o lado direito apenas da expressão que a gente encontrou. Vou fazer a multiplicação aplicando a propriedade distributiva. Então vou ficar com 1 sobre a ao quadrado p ao quadrado,
que é a multiplicação desse 1 vezes essa fração, e vou multiplicar essa fração vezes esse segundo termo aqui que está fazendo a diferença. Então, menos, como eu tenho p² aqui, eu vou cortar com esse p² do denominador. Vai ficar somente menos 1 sobre a², vezes esse termo aqui ao quadrado, v0 mais a vezes h ao quadrado. E agora, eu vou retirar esse a aqui em evidência. Só que para retirá-lo em evidência, eu tenho que dividir v0 por a e a vezes h por a. E para retirá-lo aqui em evidência, eu tenho que elevar ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre a² p² menos a², no denominador já tinha a², v0 sobre a mais h ao quadrado, que é o que ficou lá. E aí eu posso cortar esse a com esse a, vou ficar com 1 sobre a² p² menos este termo aqui, entre parênteses, ao quadrado. Vamos fazer essa retirada aqui do a em evidência passo a passo também, para que vocês possam, né, compreender. Então vou pegar somente esse termo aqui, que está elevado ao quadrado, e vou fazer o seguinte, eu vou retirar a, né, em evidência da seguinte forma. Mantenho aqui o meu termo ao quadrado e eu retiro a daqui do parênteses. Então vai ficar a v0 sobre a mais h. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Como é que eu verifico se isso aqui é igual ao que está do lado esquerdo? Basta pegar esse a daqui e multiplicar utilizando a propriedade distributiva. A vezes v0 sobre a é v0, então esse primeiro termo está correto. A vezes h é a h. Esse segundo termo também está correto. Então, esse lado esquerdo é igual ao lado direito. Agora, eu posso distribuir também esse expoente. Então, isso aqui vai ficar a ao quadrado vezes esse parênteses elevado ao quadrado. Vai ficar com a ao quadrado vezes v0 sobre a mais h ao quadrado. Então, assim, a gente conseguiu retirar a em evidência e demonstrou que isso aqui é igual a isso aqui. Okay? Isso aqui do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. E foi justamente essa retirada em evidência que a gente fez aqui anteriormente. Então, desse modo eu vou ter aquele termo lá, né, retomando lá a nossa expressão, o termo à esquerda, elevado ao quadrado, igual a 1 sobre a² p², menos v0 sobre a mais h elevado ao quadrado. Que é justamente, né, esse lado esquerdo aqui que a gente desenvolveu da nossa expressão. E aí o que eu vou fazer é passar essa segunda parcela aqui do lado direito para o lado esquerdo, só que agora, né, eu coloquei aqui subtraindo. Na realidade, como ela já está subtraindo, eu vou passar ela somando. Né, eu vou trocar o sinal. Então eu vou passar, vai ficar x menos 1 sobre a p, aquela raiz, 1 menos p² v0 ao quadrado, tudo isso ao quadrado, e aquele termo que eu acabei de passar, v0 sobre a mais h elevado ao quadrado. O que ficou do outro lado é 1 sobre a ao quadrado p ao quadrado. Essa equação, e agora a gente vai fazer um grande parênteses aqui, essa equação é a equação de um arco circular de raio 1 sobre a p. Essa aqui é a equação da circunferência. Então aqui eu tenho um arco circular de raio 1 sobre a ao quadrado p ao quadrado, que é justamente a trajetória descendente do raio, indo da superfície até o turning point. Esse arco circular ele vai ter o centro, né, nessas coordenadas. 1 menos p² v0 ao quadrado, que é esse termo que está aqui subtraindo de x, sobre AP. E esse termo aqui, né, lembrando que h é a profundidade do turning point, então eu vou ter que minha coordenada z do centro desse arco circular é menos v0 sobre a, que é justamente esse termo aqui, que está somando o valor de h, okay, do meu turning point. Então as minhas duas variáveis aqui são x, que é a distância horizontal percorrida pelo raio, e h, que é o meu turning point. E vão depender dessas quantidades conhecidas. O gradiente do modelo A, P, que é a vagarosidade horizontal, V0, que é a velocidade próxima da superfície. Então aqui eu tenho uma expressão que demonstra que a trajetória descendente do raio é um arco circular de raio 1 sobre a P, com este centro aqui.
Vamos antecipar aqui a visualização de uma figura que eu retirei do Ikelê. Né? Deixa só me colocar aqui para o outro lado para que a gente possa visualizar essa figura. Então, observem o seguinte. Só colocar aqui. Observem o seguinte. O que eu tenho aqui, né, nesse meu desenho aqui do modelo. Aqui eu tenho o eixo horizontal x, o eixo vertical z. Eu estou indo de z igual a 0 até z igual a h, que é a profundidade do meu turning point. Então, esse é o caminho descendente do raio, indo de 0 até h. Aqui ele até colocou na figura, esse tamanho é x de h. É a distância horizontal percorrida pelo raio até chegar no turning point. Aqui, a trajetória do raio é o nosso arco circular. Está aqui o centro desse arco circular da trajetória descendente, e o raio vai caminhando de 0 até o turning point. Esse raio é 1 sobre a P, que foi o que a gente calculou. Essa trajetória é dada por aquela equação, a equação da circunferência, que a gente acabou de encontrar também. Esse é o caminho descendente do raio. Então a gente acabou de demonstrar que essa trajetória é uma trajetória que corresponde a um arco circular. Na próxima aula, a gente vai demonstrar a parte ascendente da trajetória, indo do turning point até aqui a minha superfície, ou seja, o raio retornando até a superfície. Também vai ser um arco circular de raio 1 sobre a P, porém eu vou ter uma outra coordenada aqui do meu centro desse arco circular. Isso a gente vai fazer na próxima aula. Então, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só, e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.